Eu, antes de entrar no tema que me traz à tribuna, eu queria fazer uma saudação especial à Tânia Herrera, diretora do FETAPEG, lá de Uruguaiana, que está aqui dentro também, aguardando a votação da questão relacionada ao interesse dos aposentados, do reajuste para os aposentados igual ao reajuste que é dado ao salário mínimo. Eu queria saudar também o Carlos Olegário Machado Ramos, presidente da ATAPEC, que é lá de Canoas, dos aposentados, dos trabalhadores, o João Pimenta, diretor da COBAP, e o Richard Casal, que é jornalista da COBAP, Confederação dos Aposentados e Pensionistas. Eu recebi este grupo, liderado pela Tânia, que veio lá de Uruguaiana, para esta reunião, para acompanhar a votação aqui na Câmara. Então, quero dizer que as minhas palavras e o meu compromisso continua o mesmo, de apoio a esta matéria de interesse dos aposentados. E palavra tem que ser cumprida. Estou, como senador Paim, também aguardando a votação dessa matéria, que penso que seja atendendo à reivindicação principal dessa categoria que tanto contribuiu para o desenvolvimento do nosso Estado e do nosso país. Também queria renovar aqui a saudação aos nossos líderes do Ministério Público da União, que hoje entregaram esta mensagem aqui, que é a mensagem pedindo, primeiro, para a inversão da pauta e para votar também, como votamos a PEC, o PLC 28 na semana passada, agora votar, por analogia, o PLC 41. É o compromisso que nós firmamos, então não precisava nem saudar. E saudar aqui novamente o Roni Ribeiro, diretor executivo nacional do Sindicato dos Servidores, e o Gerson Anversa, que é diretor regional do Rio Grande do Sul, também do Sindicato dos Servidores do MPU. O que eu venho falar aqui hoje, senhor presidente, é dizer o seguinte: o governo acordou na 1ª hora sobre a gravidade da crise. Mas, como diz o velho provérbio chinês, não importa que o gato seja preto ou pardo, desde que ele casse o rato. Não vamos discutir o mérito, porque a preocupação do governo com o desemprego bateu a porta do governo e o desgaste com o desemprego é extraordinariamente alto. E o governo, veja só, que poderia não sacar o dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, em alguns bilhões de reais, manter, senador Douglas, e Vossa Excelência é empresário, manter a desoneração da folha para o setor empresarial que emprega a mão de obra, com algum compromisso da manutenção dos empregos por um determinado período. Isto já seria um ganho social para a manutenção não apenas do emprego, mas das próprias empresas. Não, o governo criou um mecanismo que foi saudado pela Assembleia, é um mecanismo interessante, mas ele vai retirar aquele benefício que havia dado da desoneração da folha. Então, veja, não é possível a gente entender qual é a lógica que o governo está pretendendo. Porque poderia muito bem manter a desoneração da folha de setores que empregam muita mão de obra. Vou citar o caso do Rio Grande do Sul, o setor calçadista. Vou citar o setor de autopeças do Rio Grande do Sul. Citar o setor de embalagens ou gráficas, muito grande empregador de mão de obra. Todos esses setores, de uma hora para outra, tiveram a retirada daquele benefício da desoneração, que foi um estímulo dado à manutenção dos empregos, construção civil, por exemplo. E agora o governo cria um mecanismo novo, mas que vai, para pagar a diferença de salário que será reduzido aos trabalhadores, vai se valer do Fundo de Amparo ao Trabalhador. E este Fundo de Amparo ao Trabalhador precisa, porque é um patrimônio dos trabalhadores, senador Eumano. Ele precisa ser protegido, guardado e reguardado. Então, eu penso que, pela lógica, seria muito mais inteligente, do ponto de vista prático até, que mantivesse-se o apoio e a desoneração às empresas, aquelas empregadoras de mão de obra, e o compromisso do setor empregador, do empreendedor,
a manutenção do emprego, pelo mesmo tempo determinado, agora com a criatividade feita pelo governo no Programa de Proteção ao Emprego lançado ontem pela Presidente da República. Então, eu penso que, dessa forma, nós estamos contribuindo, ou com essa sugestão, para que o emprego no nosso país, que hoje já está registrando índices preocupantes, continue numa mínima estabilidade para não ampliar os gravíssimos problemas sociais que estamos enfrentando hoje, inclusive com aspectos em relação à própria segurança pública. Assim é que eu queria dizer que a medida anunciada pelo governo prevê que as empresas terão até o final do ano para aderir a este programa. Essas empresas poderão reduzir de até 30% a carga horária dos funcionários, diminuindo o salário por um período de 6 meses. Porém, parte dessa perda será compensada, como eu disse, pelo governo, usando recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Essa compensação está limitada a R$ 900 por trabalhador e deve gerar um custo de mais de 112 milhões de reais ao FAT. O trabalhador poderá trabalhar menos e receber também um salário menor. Claro que, para salvar o emprego, é preferível encontrar um mecanismo dessa natureza. É preciso, por isso, mais detalhamento sobre como essa proposta funcionará na prática. Foi divulgado que as empresas que estiverem comprovadamente com problemas financeiros poderão participar do programa, inclusive enquanto essas empresas estiverem também participando desse PPE. Elas não poderão demitir os funcionários que passaram pela redução da carga horária, exceto em situação de demissão por justa causa. A expectativa é evitar, com isso, a demissão de mais de 50 mil trabalhadores e conter o desemprego que aumentou nos últimos meses. Aliás, neste mesmo momento, quando o governo lança uma medida provisória como essa, para manter o emprego, com a redução do salário, cria-se, por outro lado, pressões para que as empresas demitam. Falo do projeto de lei, o PLC 57, que reduz a desoneração da folha de pagamento, aprovado recentemente na Câmara dos Deputados e que está agora tramitando aqui no Senado Federal. Como eu disse, retirar essa desoneração para diferentes setores da economia é incompatível com a geração de empregos. É incoerente, senador Regufe. É uma conta que não fecha, simplesmente pela incoerência. Você retira um benefício que poderia ser com compromisso com o setor empreendedor ou empresário para que não demita num determinado período. E agora o governo cria para sacar 112 milhões de reais do Fundo de Amparo do Trabalhador. Então, veja só, é uma situação bastante complicada. Eu não sei se Vossa Excelência pediu uma parte, mas com muito prazer eu concedo a parte ao senador Regufe. Senadora Ana Amélia, em primeiro lugar, me compartilhar dessa posição da senhora e dessa preocupação de Vossa Excelência com relação a esse tema. Esse país precisa ter segurança jurídica, até porque se não tiver segurança jurídica, ninguém vai investir aqui. Então, a legislação aqui ela precisa ser permanente. Nós não podemos ter as alterações de legislação o tempo inteiro que a gente tem aqui no Parlamento. E nós temos aqui, se discutiu muito nessa casa, a questão do ajuste fiscal. O nosso modelo tributário, ele é totalmente injusto, na quantidade e na forma. Por exemplo, no Brasil, a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos passou agora de 15% para 20%. Ela foi para 20%, medida elogiada por mim aqui nessa casa. Agora ela é 20% agora. Mas o imposto de renda da pessoa física chega a 27,5%. Eu não posso acreditar que é justo os bancos e o setor financeiro nesse país contribuírem para o Estado menos do que as pessoas físicas. Não é justo que as pessoas físicas paguem mais de impostos do que os bancos. E os bancos, anos após anos, soltando balanços com recordes de lucro, recordes de... Isso não é justo. Além disso, eu não acho que o governo deveria pensar num ajuste fiscal
Um governo que tem uma carga tributária superior a 36% do produto interno bruto, a maior dentre os países do mundo emergente, maior do que a carga tributária da Rússia, da Índia, da China, da África do Sul. O Brasil tem uma carga tributária maior do que todos esses países, ainda quer fazer um ajuste fiscal. Ora, o ajuste fiscal deveria ser reduzindo a sua despesa, qualificando melhor o seu gasto, se preocupando em ser mais eficiente, e não penalizando o trabalhador e o contribuinte, como é feito no Brasil, porque aí é muito fácil governar. Gasta, 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 e depois vai em cima do contribuinte ou do trabalhador, penalizando. Isso não é correto. Então, eu me somo aqui a Vossa Excelência no sentido da preocupação de discutir isso, porque essa casa aqui virou simplesmente um poder homologador do Poder Executivo. Manda a medida provisória para cá, a gente vota as medidas provisórias. Manda a medida provisória para cá, a gente vota as medidas provisórias. Medidas provisórias também deveriam ser algo apenas de urgência e relevância, havendo num período de exceção. Agora virou regra, só se vota a medida provisória. Toda semana vota a medida provisória. Agora mesmo tem 2 medidas provisórias trancando a pauta. Não se vota projetos de parlamentares. E o governo fica com essa coisa do ajuste fiscal quando não dá o exemplo. Eu ontem fui nessa tribuna e coloquei, nós temos no Brasil 39 estruturas de ministérios e 38 ministros. Temos 23.941 cargos comissionados, muito maior do que em outros países. A França tem 4.800, Estados Unidos 8.000. Será que a gente quer um Estado que sirva simplesmente para o aparelhamento de partidos e de agentes políticos, ou a gente quer um Estado que devolva serviços de qualidade ao contribuinte? É essa discussão que precisa ser feita e que, infelizmente, eu não vejo sendo feita no nosso parlamento. Mas me congratular aqui com Vossa Excelência pelo seu pronunciamento. Eu queria agradecer, senador Regufe, que essa parte seja parte integrante, essencial do que eu estou falando aqui, porque pensamos da mesma forma. Porque se 39 ministérios funcionassem a contento, nós teríamos uma segurança de melhor qualidade, saúde de melhor qualidade, educação de melhor qualidade. Ao contrário, nós estamos cortando todos os investimentos em educação, em Pronatec, em FIES, em ProUni. Estamos cortando investimentos em saúde. A situação é caótica das santas casas, dos hospitais comunitários. Então, eu de novo, assino embaixo o que disse Vossa Excelência, que seria na hora. O grande momento do governo é reconhecer os erros, dizer que ia fazer a sua parte, cortar, como prova de testemunho de fazer sacrifício, cortar a metade, 39 ministérios. E também cortar gastos com cartões corporativos que não sabemos para que é este gasto, porque não há transparência, cortar esse excesso de cargos comissionados e tantas outras despesas que não se justificam no momento de crise como a que nós estamos vivendo. Então, no fim, recai a carga sobre os trabalhadores e o governo diz, por conta do ajuste, não pode dar um reajuste que faz 20 anos que não recebem reajuste, ou 12 anos ou 10 anos sem nenhum reajuste. Então, realmente, nós temos essa responsabilidade. Agradeço mais uma vez, Vossa Excelência. Estou terminando, senhor presidente, lembrando que o setor industrial precisa dos trabalhadores para continuar produzindo e os trabalhadores precisam da indústria para continuar trabalhando. O governo, como sabem, está focado no aumento das alíquotas de contribuição do setor empregador para a Previdência em 56 setores da economia. O teto é de 4,5%. No caso dos transportes de cargas, setor calçadista, confecções, empresas de comunicação, a alíquota subiu na Câmara de 1% para 1,5%. Só o setor calçadista, importantíssimo para a economia do meu Estado, foi obrigado a reduzir os investimentos em 11% no ano passado, causando a perda de 200 empresas em um único ano. Setores diversos estão sentindo o peso do arroxo, com mais tributos e menos desonerações, afetando, desta forma, a produção e reduzindo os empregos. Só o setor de tecnologia da informação teme ter que demitir, neste ano, 81 mil funcionários com a atual política das desonerações, que é contraditória com o que foi anunciado ontem. Outras áreas, como call center e transportes, pagavam 2% e passam a pagar 3%. Empresas de carnes, aves, pães, que são produtos da cesta básica dos brasileiros, a contribuição ficou em 1% igual ao que é hoje. Penso, por isso, que o Senado tem a obrigação de tratar dessas desonerações de forma justa e equilibrada, para que o setor industrial não comece também a demitir.
penso que esta Casa precisa fazer ajustes no projeto das desonerações se quiser preservar empregos e manter a produção industrial ativa, mesmo neste momento de crise. Apresentei emendas a esse projeto PLC 57, pois sei que manter os empregos é essencial para o crescimento sustentável da economia brasileira. Setores que produzem vidros, embalagens, tecnologia da informação, construção civil, equipamentos da saúde, bens de capital e alimentos, entre outros, precisam de ajustes que estimulem a geração de emprego e renda e não faça aquilo que o senador Regufe disse muito bem, crie uma insegurança jurídica. Aumentar as alíquotas entre 2,5% e 4,5%, como prevê o novo modelo de desoneração do governo, de modo a aumentar a arrecadação federal, é uma medida contrária à manutenção do emprego. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Muito obrigada, senhor presidente, e vamos votar pela inversão da pauta e também para acolher o PLC 41. Muito obrigado.